Você que está aqui, já parou para pensar? Então vamos dar início à nossa reflexão dessa manhã. Então, mais uma vez, muito bom dia a todos, que a paz de Jesus nos abençoe. E é sempre muito bom estar aqui com vocês para que possamos conhecermos, meditarmos, sentirmos e a partir daí vivenciarmos o Evangelho à luz da doutrina espírita. Hoje eu vou refletir, ou nós vamos refletir aqui sobre o capítulo 6, o Cristo Consolador. Então, vamos fechar um pouquinho os nossos olhos e vamos elevar nosso pensamento e nosso sentimento ao nosso querido Mestre Jesus, esse irmão que nos ama infinitamente. Que cada um possa sentir bem próximo a presença dos bons espíritos que nos acompanham e assim, unidos nessa corrente de amor, possamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudarmos os ensinamentos de Jesus. Que esses estudos nos iluminem e nos fortaleçam na nossa caminhada. Mestre querido, sabemos da importância das dificuldades, dos desafios, mas lhe pedimos humildemente que derrame suas bênçãos sobre nossas mentes e nossos corações. Bênçãos de paz, de força, de amor, de coragem, de perseverança, para que possamos aí perseverar no caminho do bem. Que assim seja. Viva Jesus! Então, como eu falei, hoje nós vamos aqui refletir sobre o capítulo 6. E no item 1 desse capítulo, tem um item que se chama Jugo Leve, que é um lindo texto ali que é trazido por Mateus, que diz o seguinte: Venham a mim, disse Jesus, todos os que estão sofrendo e que se acham sobrecarregados, que eu os aliviarei. Aceitem meu jugo e aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração, e assim encontrarão o repouso para suas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então nós estamos aqui recebendo um convite de Jesus. Que convite é esse? De irmos até Ele. Então imagina essa cena, deixa ver essa imagem de Jesus de braços abertos. Jesus, esse nosso irmão, esse governador, que cuida de nós há milhares de anos. Ele está de braços abertos. Imagine o magnetismo desse braço aberto de Jesus. E nós indo aí à direção dele, indo até ele. Vocês podem sim me perguntar por que eu tenho que ir até ele. Nós, quando procuramos, tentamos encontrar uma consolação, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos buscar. Por isso que precisamos ir até Ele. Então esse é um convite para o quê? Para nos movimentarmos, para realizarmos esse percurso de ir até Ele. Esse caminhar, esse percurso vai nos ajudar e vai aí aliviar as nossas aflições. Esse é o convite. Claro, você também pode perguntar, mas por que buscar o consolo? Nós gostamos, queremos entender o motivo dos sofrimentos. E esse evangelho deixa muito claro que todos os sofrimentos encontram consolação na fé que possuímos no futuro e na confiança que temos na justiça de Deus. E aí pode surgir uma terceira pergunta, depois dessas duas que eu fiz. E a terceira pergunta é, então qual é a condição para ser consolado por Jesus? Ou em outras palavras, por que meu jugo é suave e meu fardo é leve? O jugo é justamente o Evangelho, as leis de Deus. O fardo é a vivência dessas leis, ou seja, é a vivência da lei de amor e caridade. Em outras palavras, o nosso dever é o amor
e a caridade. O maior mandamento, então, é a lei do amor. Conhecemos também o maior mandamento como amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amar ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, para estarmos nessa posição de sermos consolados, nós precisamos o quê? Amar. Então, vir até Jesus significa vir até o amor que ele representa. E já que estamos falando de ir até o amor de Jesus, eu começo aqui hoje com uma história. A história que eu senti inspiração para trazer para a nossa reflexão é a história de Maria Madalena, que se encontra no livro Boa Nova. Esse capítulo vai descrever a conversa que Maria teve com Jesus na casa de Simão e o que passou a acontecer após essa conversa. Por quê? Porque Maria desejava amar como Jesus amava. E movida por esse sentimento profundo de desejo de amar, ela resolveu procurar por Jesus na casa de Simão. Jesus parece que sabia que Maria viria procurá-lo. Tanto é a bondade que ele a recebe. Maria estava aflita e preocupada com o seu histórico, com o seu passado, mas olha como Jesus a recebe amorosamente, dizendo: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino. E Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então estaria o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém, as flores, as esperanças em Deus. Olha só que acolhimento mais que fraterno, amoroso de Jesus, dizendo a Maria: Maria, não se preocupa com o seu passado. As flores vão florescer, sempre vão florescer. E eles começam a falar sobre amor, esse amor virtude, porque Jesus percebeu que Maria tinha sede de amor e ele percebeu que essa sede era real. E aí eles começaram nessa conversa sobre o amor. Tem uma passagem muito tocante, porque eles começam a falar e Jesus dá o exemplo do amor materno. Nesse instante, Maria se sente triste e exclama: Desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. E aí Jesus transmite para ela essa maravilhosa explicação. Ele diz o seguinte: E qual das mães será a maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos de sua carne, ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos das outras mães? Olha que profundo, vou repetir. Qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos seus filhos de carne, ou a que se consagrou aos filhos das outras mães? Profundo essa mensagem de Jesus. E isso tocou Madalena, a fez meditar. Essas perguntas parece que a despertaram. Ela se sentiu amparada por uma energia anterior diferente de qualquer outra coisa que ela já havia sentido. Maria percebeu que Jesus a estava convidando a ser mãe dos seus irmãos em humanidade. Olha que lindo isso. E, tocada por intensa felicidade dessa percepção, desse convite, e com os olhos cheios de lágrimas, ela fala o seguinte para Jesus: Senhor, doravante renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo, para adquirir o amor celestial que me ensinastes. Acolherei como filhas as minhas irmãs no sofrimento. Procurarei os infortunados para aliviar-lhes as feridas do coração.
estarei com aleijados e leprosos. E assim, com um sorriso de bondade, Jesus lhe diz: vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. É necessário que cada um tome sua cruz, em busca da porta estreita da redenção. Longo é o caminho, difícil a jornada, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. Quantos ensinamentos profundos de Jesus. E assim Maria seguiu. Só que logo na sequência veio a ressurreição. E Maria se viu sozinha, porque nenhum dos apóstolos queria a companhia de Maria. Mas ela se resignou e continuou ali sozinha a sua jornada para a sua própria manutenção. Até que chegou uma oportunidade, onde um grupo de leprosos entra na cidade em que Maria se encontrava procurando por Jesus. E ali ela sentiu a oportunidade e se aproximou desse grupo e começou a transmitir as palavras de Jesus, as claridades do Evangelho. E Maria percebeu a imensa felicidade desse grupo através do sorriso deles, como eles se sentiam amparados, como se eles se sentiam fortalecidos ao escutar os ensinamentos de Jesus. Maria explicava que Jesus havia exemplificado o bem até a morte. Só que, passado um tempinho, as autoridades locais chegaram e ordenaram a expulsão dos enfermos da cidade para que eles fossem transferidos ao Vale dos Leprosos. E aí Maria toma a decisão de ir com eles para dar continuidade a essa conversa, a levar os exemplos, os ensinamentos de Jesus. Claro que depois de um tempo convivendo com eles, ela acabou contraindo a lepra. E mais um tempo se passa, quando ela percebe que já estava próximo do fim da sua vida, ela resolveu que era hora de rever antigas afeições, mais especificamente Maria de Nazaré e João, que se encontravam em Éfeso. E antes de partir, Maria deixa esse último grande ensinamento. Ela diz o seguinte para todos ali que se encontravam: Jesus deseja intensamente que nos amemos uns aos outros e que participemos de suas divinas esperanças na mais extrema lealdade a Deus. Mais um ensinamento profundo. E Maria começou a sua viagem, longa, difícil, angustiante. Quando ela já estava à porta de Éfeso, suas forças quase já estavam ali se encerrando, e ela foi acolhida numa casa muito humilde de cristãos. Maria começou a debater-se entre a vida e a morte. Só que de repente ela percebeu que aquela dificuldade de respirar havia passado. Ela passou a sentir uma consoladora sensação de alívio. Maria percebeu que Jesus se aproximava. E Jesus lhe estendeu as mãos e lhe disse: Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. Que lindo esse acolhimento de Jesus, chamando: vem, amaste muito. Então vejam, eu falei que o vir até Jesus significa vir até o amor que ele representa. Maria entendeu, Maria queria amar como Jesus amava, por isso ela foi ao encontro dele primeiro inicialmente, dizendo que queria amar, e Jesus percebeu que esse amor era real. E Maria ali na conversa sobre o amor despertou quando Jesus a convidou a ser mãe dos seus irmãos em humanidade. E ela teve a oportunidade de praticar esse amor quando ela encontrou com esse grupo de leprosos, passando ali os ensinamentos de Jesus, passando tudo que ela havia aprendido, comentando sobre todos os exemplos do bem de Jesus, nos deixando, eu reforço essa última frase:
Jesus deseja intensamente que nos amemos uns aos outros, na mais extrema lealdade a Deus. É profundo esse ensinamento de Maria. Vou parar um pouquinho para ver se alguém tem algum comentário, alguma pergunta. Vou falar bom dia para todos que eu não consegui falar bom dia. Estamos assistindo. É só bom dia. Por enquanto não temos nenhuma pergunta. Mas continuemos. Esse capítulo ele também traz uma passagem belíssima ali do Evangelho de João, que diz o seguinte: Se me amam, disse Jesus, sigam meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai que envie outro Consolador, para que fique eternamente com vocês. Será o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas todos o conhecerão, porque ele estará sempre ao lado dos homens. O Consolador, que é o Espírito da Verdade, que meu Pai enviará em meu nome, ensinará todas as coisas e fará com que vocês se lembrem de tudo o que eu havia falado. Jesus promete outro Consolador, que é o Espírito da Verdade. Nós sabemos que esse outro Consolador é o Espiritismo, é isso que vamos falar aqui. E como vamos falar do Espírito da Verdade, eu acho muito importante convidar a todos para lermos o prefácio que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem já leu, para quem conhece, é sempre muito importante reler. Diz o seguinte no prefácio: Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes dos céus ressoam como o som de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós os convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono as vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do teu coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. É um texto curto, mas ele é grandioso. Poderíamos ficar aqui a manhã inteira analisando parágrafo por parágrafo de todo o conteúdo. E é um conteúdo que foi transmitido de maneira mediúnica. E ele tem o objetivo de mostrar esse caráter do Espiritismo e a finalidade do Evangelho segundo o Espiritismo. O prefácio nos ajuda a entender que é chegado a hora da verdade vir à tona. A verdade prometida por Cristo. E quando chega a hora da revelação dessa verdade, ela não é a revelação de um único Espírito, é a revelação de um exército de Espíritos que vem fazer o que? Eles vêm abrir os nossos olhos. Eles vêm abrir os nossos olhos para a verdade. Qual que é essa verdade? Que somos Espíritos e que ninguém morre. O que morre é a matéria. Jesus falava por parábolas porque sabia que as pessoas não estavam preparadas e que os homens poderiam desviar o seu ensino. Mas ele sabia que ia chegar a hora que os homens estavam preparados para compreendê-las. Esse prefácio nos ajuda a entender: são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas. Esses ensinos chegaram, esse momento chegou,
hora de restabelecer o verdadeiro sentido dos ensinamentos de Jesus. Então o Espiritismo vem, no tempo previsto, cumprir essa promessa. O Espiritismo, que também pode ser chamado de cristianismo redivivo, tem o objetivo de relembrar tudo que Jesus ensinou, só que com muito mais detalhes. E aqui a pergunta que pode surgir, que é importante esclarecer, afinal, o que é a doutrina espírita? Ela é um guia, um condutor, que nos ajuda ao quê? A realizar a nossa transformação moral através dos esforços que nós empregamos para reduzir as nossas más inclinações. O Espiritismo nos ensina sobre Deus, sobre Jesus, sobre espírito, sobre perispírito, sobre evolução, sobre livre-arbítrio, sobre causa e efeito, sobre reencarnação, sobre as muitas moradas na casa do Pai, sobre a imortalidade da alma, sobre a vida futura, sobre o plano espiritual, sobre a mediunidade, sobre a influência dos espíritos em nossas vidas. O Espiritismo nos ajuda a entender de onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui na Terra. E esse poder moralizador do Espiritismo nos ajuda a entender todas as consequências do bem e do mal. É por isso que ele vem nos consolar, porque passamos a entender a finalidade da dor. Percebemos que as consequências, sofremos as consequências dos atos que realizamos no passado. E passamos a compreender que esses sofrimentos, as dificuldades, os desafios são crises saudáveis que vão nos conduzir à cura. Tendo esse conhecimento, essa compreensão da felicidade futura que nos espera, nós passamos a ter resignação, nós passamos a ter paciência e coragem para seguirmos firmes e fortes no nosso caminho. Para fortalecer, reforçar o que eu estou dizendo, eu trouxe um texto lá do livro Coletâneas do Além, de Chico e Emmanuel, que diz o seguinte: a missão do Espiritismo é a do Consolador, que permanecerá entre os homens de sentimento e de razão equilibrados, impulsionando a mentalidade do mundo para uma esfera superior. Estabelece o Consolador a renovação dos valores mais íntimos da criatura e não poderá executar a sua tarefa sagrada na hipótese de seus trabalhadores abandonarem o esforço próprio, no sentido de operar-se o reajustamento das energias morais de cada indivíduo. O que ele está dizendo aqui? Ele está reforçando que o Espiritismo tem esse objetivo da nossa transformação moral e que ela só vai acontecer se o quê? Se existir o esforço próprio. Isso não lembra o vinde a mim? Esse esforço da caminhada de ir até Jesus? É isso que a gente precisa concluir, que é preciso renovar-se, é preciso esforçar-se para renovar-se. Cada um precisa fazer a sua parte para ir até Jesus. Esse é o convite que recebemos aqui. Vou parar mais um minutinho para ver se tem algum outro comentário. Opa! Tem várias conexões aqui de bom dia, mas acho que não tem. Tem aqui da Nájila. Encontrei aqui. Obrigada, Nájila. A ilusão da nossa parte pensar que nós vivemos sem sofrer o sofrimento não precisa ser determinante, não precisa nos destruir. Seja você na prática quando vem o sofrimento para saber sobreviver ao momento mais difícil. Você agradeça a Deus porque você sabe que aquele momento da dificuldade gerou um crescimento maravilhoso dentro de você. Isso é paz na superação. Encarando a vida com maturidade, conhecer esse sofrimento de perto, com justo acerto. É isso mesmo, Nájila, o sofrimento é essa bênção, porque ele vai nos ajudar nesse processo de cura. Claro que é difícil e a gente sofre, a gente sente, mas essa certeza, manter essa fé, essa confiança,
pedir sempre para sermos abençoados, iluminados, para perseverarmos no bem, para perseverarmos na nossa caminhada. Né? Essa compreensão. Obrigada pela participação, Nádia. Então vamos seguir. Nós comentamos que o Espiritismo, esse outro Consolador, é o Espírito da Verdade. E esse capítulo também traz uma outra lindíssima passagem do Espírito da Verdade. Então eu selecionei aqui pequenas frases desse texto, porque ele é longo, pequenas frases que eu gosto muito dessa mensagem que o Espírito da Verdade traz nesse capítulo. A primeira delas diz o seguinte: venho como antigamente entre os filhos perdidos de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutem-me. O Espiritismo, como a minha palavra fez antigamente, veio lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus justo, que faz germinar as plantas e levanta as ondas. Quando eu leio essa primeira frase, eu não sei vocês, mas eu sinto como se Jesus estivesse sussurrando no meu ouvido essas palavras. Escutem-me. O Espiritismo, como a minha palavra fez antigamente, veio lembrar. É muito profundo isso. Quando eu fiz esse evangelho há um tempo aqui em casa e minha mãe leu essa passagem, ela leu essa frase, ela tirou os olhos, olhou assim de novo, olhou para mim, ela falou: filha, é isso que eu tô lendo? É isso, mãe, é profundo. Essa mensagem é profunda. Né? Venho como, escutem-me, vem o Espiritismo como minha palavra fez antigamente. É para cada um refletir. A outra frase que diz é a seguinte, que eu gosto muito: revelei a doutrina divina e como um colhedor de cereais, reuni em feixes o bem espalhado pela humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Ele reforçando que ele veio trazer os ensinamentos, que ele veio trazer o bem e que para a gente compreender precisa ir até ele e se esforçar. Ele reforça que vinde a mim, todos vós que sofreis. Olha outra frase que eu separei que eu acho linda: acreditem, amem e meditem sobre todas as coisas que são reveladas. Não misturem o joio com a boa semente e nem as mentiras ilusórias com as verdades. Espíritas, amem-se, eis o primeiro ensinamento. Instruam-se, eis o segundo. Olha, essa frase do Espírito da Verdade reforçando o amor. Vamos conectar ela à mensagem de Maria Madalena. Jesus deseja intensamente que nos amemos uns aos outros. Olha só, reforço. E aqui ele traz essa segunda: instruam-se. Sempre importante estar se instruindo, estudando, estarmos aqui refletindo, participar dos cursos da casa, como eu coloquei lá no comecinho, o comentário, né, divulgando que a casa abriu as inscrições para o cursos de 2022. Instruam-se sempre. É muito importante a gente seguir esse ensinamento também de estar sempre se instruindo. E a outra frase é a seguinte: todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nelas encontramos são de origem humana. Do além-túmulo que muitos acreditam vazio, vozes gritam: irmãos, a morte não existe. Jesus é o vencedor do mal. Sejam vocês os vencedores da falta de piedade, da incredulidade. O que ele está falando aqui? As verdades se encontram no cristianismo. Isso que ele falou que ele veio trazer há muito tempo à humanidade. Só que o cristianismo, por erro dos homens, acabou caindo na incredulidade e se perdeu. E é por isso que ele está dizendo que agora, né, estamos aqui. E que, olha o que ele reforça: a morte não existe. Mais uma vez lembrando o que essa multidão de espíritos vem trazer, que a morte não existe, que somos espíritos. O que morre é a matéria. Muito importante tudo isso. E é bem essa frase que eu quero me prender: espíritas, amem-se, eis o primeiro ensinamento, instruam-se, eis o segundo. Já falei da instrução, reforcei aqui os cursos da casa.
Mas eu quero reforçar mais ainda esse amor. Mais especificamente, quando falamos amar ao próximo como a si mesmo. Porque nós precisamos entender que quando falamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos, nós temos a nossa responsabilidade, esse esforço de domarmos as nossas más inclinações, as más tendências. Nós temos que fazer a nossa parte. Só que o amar a si mesmo, muitas vezes ele pode cair em contradição, ele pode cair em egoísmo. Precisamos tomar cuidado, por isso meu convite aqui hoje é realizar um exercício de auto-amor. E para isso, para me ajudar, eu trouxe uma pequena historinha aqui. Eu tenho certeza que a maioria já escutou o Haroldo comentando essa história em suas lives. O Haroldo faz a seguinte associação quando ele fala sobre o auto-amor. Ele fala, imagine que você está num avião, iniciando uma viagem, e logo ali no começo eles vêm dar aquelas instruções, eles falam o seguinte, em caso de despressurização, máscara de oxigênio cairão. Coloque primeiro em você e depois ajude a quem está do seu lado. Por que que o Haroldo reforça? Porque é importante. Primeiro, cuida de você. É importante cuidar de você. Se vier uma tristeza, vier uma dor, cuida de você. Faz uma prece, abre um livro, abre uma página edificante. O Evangelho vai sempre trazer palavras que nos consolam, que nos ajudam. Cuida de você. Porque se você tentar só ficar amando o próximo sem cuidar de você, vai faltar o ar. É essa a mensagem que ele dá. E por que eu estou falando e estou reforçando, aproveitando essa reflexão de hoje, reforçando o auto-amor? Porque se nós passarmos a exigirmos de nós o cumprimento integral da lei de amor e caridade de uma hora para outra, nós vamos perceber que isso é impossível. E isso pode gerar em nós um peso maior, uma carga. Precisamos compreender que não devemos exigir de nós essa perfeição de uma hora para outra. Se tentarmos exigir essa perfeição, o que vai acontecer é que nós vamos entrar em conflito, porque vai existir uma divisão interna entre nós, entre o ser, né, e aquele ideal ou idealizado. Vai existir uma diferença. O que vai acabar acontecendo? Nós vamos colocar uma máscara de ego para abafar aí as nossas negatividades. Então, exigir de si, de uma hora para outra, atitudes iguais a Jesus é uma ilusão. É importante compreendermos isso. É importante entender que ainda somos espíritos imperfeitos e que temos as nossas dificuldades. Claro que pode surgir perguntas. Assim como Simão também fez uma pergunta para Jesus quando Jesus estava explicando para eles a missão da Boa Nova. Essa pergunta se encontra lá no livro, no roteiro de Jesus. Quando Jesus estava explicando, né, essa missão, os objetivos, Simão, dentro dessa dúvida sobre como realizar essa transformação de uma hora para outra, ele fez a seguinte pergunta: Mestre, temos boa vontade, mas somos também fracos pecadores. E se cairmos na estrada? E se, muitas vezes, ouvirmos sugestão do mal, despertando depois nas teias do remorso? E olhem o que Jesus amorosamente respondeu: levantar e prosseguir é o remédio. Importantíssimo isso, porque é fundamental nós nos conhecermos e entender que sim, nós temos dificuldades a serem transformadas, assim como temos potenciais a serem desenvolvidos. E saber e reconhecer isso nos liberta desse fardo proporcionado pelos conflitos desse ego. Olha, fica com essa palavra, com essa frase de Jesus. Se em algum momento a gente falhar, errar, que é natural, que ainda faz parte do nosso processo, Jesus diz: levantar e prosseguir é o remédio.
Por isso que ter a consciência desse levantar e prosseguir, de que temos fraquezas ainda, estamos nesse processo, isso vai nos conduzir a essa prática de auto-amor, de compreender que sou um espírito em evolução, sou um espírito que ainda está passo a passo, tentando reduzir as minhas más tendências. Cada um vai despertar no seu tempo certo. Por que tudo isso é importante? Porque quando a gente fala de doutrina espírita, quando a gente passa a ter conhecimento sobre o que é o espiritismo e todas as informações que eu já comentei aqui do que traz o espiritismo, a gente passa a perceber que é difícil ser espírita, por isso que é um exercício constante. E por que é difícil ser espírita? Eu vou trazer alguns exemplos aqui. Porque o espiritismo nos convida a nos autoconhecer. E isso nem sempre é prazeroso. O espiritismo nos mostra que nós não temos ninguém a culpar a não ser nós mesmos pelas nossas dificuldades, pelos nossos desafios. O espiritismo nos ensina a ter um desapego da matéria. Olha quanta informação. E eu vou fazer algumas perguntas aqui para vocês refletirem. Será que tem humildade suficiente para reconhecer que somos ainda espíritos inferiores, vivendo num planeta mais atrasado? Será que não julgamos para não sermos julgados? Será que retribuímos o mal com o bem? Será que amamos mesmo os nossos inimigos? Uau, ser espírita não é fácil exatamente por causa de todas essas questões anteriores. Por isso que é importante ter consciência que sim, nós temos ainda fragilidades e que é um processo que vamos continuar. Por isso a importância da constante vigilância, por isso a constância do auto-amor, do estudo o tempo todo. Porque podemos sim cair numa situação de desânimo e de querer desistir, porque a gente pode achar que é impossível. Mas não é impossível, é tudo a seu tempo, compreendendo que o verdadeiro espírito é aquele que se esforça na sua transformação moral. E eu trouxe uma história aqui para reforçar, para a gente entender que sim, às vezes o desânimo possa acontecer. E esse desânimo também aconteceu uma vez com Chico Xavier. Essa história dele que eu vou trazer, que está lá no Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama. Porque Chico, dentro das suas dificuldades, do seu trabalho, ele perseverava. Mas teve um dia que o Chico experimentava uma enorme fadiga. E ele fez o seguinte questionamento. Valia a pena embater? Por que dedicar-se à mediunidade se Jesus já estivera no mundo e tudo ensinado não fora compreendido? Não seria melhor entregar a Nosso Senhor a terra em tudo que pertence à vida dos homens? Olha a pergunta. O Chico estava ali, num momento de fadiga. E o que acontece? Aparece sua mãezinha falando o quê? Recomendando que ele realizasse uma leitura. Abrisse o Novo Testamento, porque o Evangelho sempre traz uma consolação. Olha a recomendação dela, que é a recomendação que a gente falou sobre a importância de estudar, instruir, a recomendação que a gente falou do auto-amor, do exemplo do Haroldo, de coloca a máscara, cuida de você, se você sentir essa fadiga, tristeza, faz uma prece, faz uma leitura. Foi isso que a mãezinha de Chico estava ali recomendando. E Chico fez. Ele abriu ali o versículo 1, capítulo 1 do Atos dos Apóstolos, que diz o seguinte: no primeiro livro, o Teófilo, relatei todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Essa simples frase. E aí a mãe de Chico, relembrando o dever dele a cumprir, lembra que a gente falou lá atrás, o dever nosso de amor e caridade, que é o vinde a mim, o dever a cumprir. Falou o seguinte para o Chico: reparou, meu filho, pela narração dos apóstolos, ficamos sabendo que o Evangelho relata as maravilhas que Jesus começou a fazer e ensinar.
aprendamos a cooperar com Ele, porque ainda estamos muito longe da conclusão do reino de Deus na terra, que nosso Senhor está construindo. Então a mãe reforça a importância de continuar e cooperar com Jesus. Sim, o processo é longo, vai levar o tempo que for necessário, mas é importante cooperarmos e fazermos a nossa parte, e estarmos ali juntos, não desistir, não desanimar. O Chico encerra essa história dizendo que esse ensinamento ficou exigindo meditação. Então, o Espiritismo é um convite para aprendermos a amar como Jesus amou, respeitando sim o limite, mas sempre se esforçando para evoluir um pouquinho que seja em cada oportunidade. Compreendemos que ainda não somos perfeitos e não vamos nos tornar perfeitos da noite para o dia, lembrando que isso pode gerar uma máscara do ego. O Espiritismo nos traz muita informação, muito conteúdo, vem abrir os nossos olhos. E abrir esse conteúdo, nós precisamos, dentro das nossas oportunidades, nos instruirmos, irmos estudando. O próprio Chico tem mais de 400 livros de informação, de conteúdo para nossa reflexão. Então, que possamos continuar sempre lembrando que é através da caridade que vamos desenvolver esse verdadeiro amor que Jesus ensinou. Vou parar mais um minutinho aqui para ver se tem algumas mensagens. Acho que esse aqui eu já li. Tem outra da Nájila aqui. Da Nájila. Jesus continuará sendo nós mesmos. Jesus continuará sendo nós mesmos é um espírito. Você é um desse campo, uma das mais belas criações de Deus Pai. Mas muitas vezes você se esquece disso e acaba tendo pensamentos destrutivos. Por isso, não esqueça que dentro de você existe uma centelha divina, que você é o filho da luz na convivência afetuosa entre irmãos dessa casa terrestre. Perfeito, Nájila, é isso mesmo. Existe uma centena de luz dentro de nós, não podemos nos esquecer, não podemos desanimar. A desânimo pode vir sim, mas precisamos compreender e nos amar, que faz parte do processo. E no desânimo, de novo, abre, faz uma prece, leia, como a mãe do Chico recomendou aqui, leia uma passagem que sempre vai trazer uma reflexão importante. O trabalho em si mesmo não só o fortalece, mas o torna mais humilde, porque conhece os espinhos do caminho, a dificuldade em se manter no equilíbrio. Esse é o caminho para ser instrumento do bem. Obrigada, Lunalva, é isso mesmo. Esse trabalho em si mesmo, ele é profundo, mas é extremamente importante. A Júlia nos diz o seguinte: não importa quantas vezes viemos a cair, se estivermos dispostos a caminhar e prosseguir, o caminhar sempre teremos quem nos estenda a mão para nos amparar. É isso mesmo, nós não estamos sozinhos. Isso é importantíssimo. Nós não estamos sozinhos. Nós temos aí todo esse grupo de espíritos, desse exército do espírito que nos acompanha. Nós temos as nossas famílias, que temos laços espirituais que nos acompanham na caminhada. Nós não estamos sozinhos. Muito bom você lembrar isso, Júlia. Obrigada. O Flávio trouxe a seguinte mensagem: muitas vezes pensamos que estamos num lugar porque queremos, mas na verdade temos sido guiados até tais lugares ou locais pelo sagrado. E este domingo, com o propósito de palavras de luz, leveza e amável nessas colocações, ratifica o quão bom e bem está acima de tudo. Sou bandista e quando posso, todos os domingos estou aqui para aprender. E me encanta pelo fato que antes da filosofia da religião, Deus é único. O amor ao próximo, respeito, caridade, humildade, e independe da religião. Sou grato por aprender muito com vocês. É isso, esse é respeito. Nós somos um só, Deus é um só. É o amor, esse respeito um pelo outro, porque o objetivo é a prática do bem, é a transformação moral. Se for, em qual religião for, esse é o verdadeiro amor objetivo. Eu, usando aqui sua frase, uma vez escutei um vídeo do Haroldo, ele perguntou: o que será que nós
faríamos se um dia nos descobrisse que Jesus reencarnou, só que não no espiritismo e ele não é espírita? É para refletir, é para pensar, mas é isso mesmo, tá? Todas as religiões nós temos que nos respeitar e o objetivo é o bem. Bom, eu vou dar continuidade aqui porque já está chegando na parte final, próximo ao nosso encerramento. Agradeço aí toda a contribuição. Então, já na última parte aqui, eu vou trazer uma pequena parte de um trecho do livro Religião dos Espíritos, mais especificamente do capítulo 80, Doutrina Espírita. Eu sei que já algumas vezes já falamos, mas é importante relembrar, porque as frases que eu vou trazer aqui, praticamente elas resumem o que conversamos aqui durante essa manhã. Ela diz o seguinte: espírita deve ser o teu caráter, ainda mesmo te sintas em reajuste depois da queda. Espírita deve ser a tua conduta, ainda mesmo que esteja em duras experiências. Espírita deve ser o nome de teu nome, ainda mesmo respires em aflitivos combates contigo mesmo. Espírita deve ser o claro adjetivo de tua instituição, ainda mesmo que, por isso, te faltem as passageiras subvenções e honrarias terrestres. Doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo, e doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os tempos. Acho profundo essas frases. E essa lembrança é a doutrina do Cristo, que é a doutrina da transformação moral em todos os mundos. Esse é o objetivo do nosso continuar. Então, para encerrar, ao invés de fazer uma oração final, eu vou fazer um convite. Eu vou aqui de novo inovar e vou encerrar com uma música. Uma música que eu já escutei algumas vezes o coral da casa cantar em abertura de encontros que estávamos tendo na época presencial. Se chama Tudo é Amor. E meu convite aqui, vocês aqui, me acompanhem e reflitam em cada frase dessa música, porque ela é um diálogo, é uma conversa, é como para mim uma poesia. Então vamos lá. Aqui, não sou cantora, mas quero transmitir aqui para vocês o quanto eu gosto desta música. Deixa eu só colocar aqui. Você que está aqui já parou para pensar? Por que tantas mazelas, diferenças entre nós? Se Deus é tão perfeito e sequer jamais errou, como tudo se explica na justiça universal? Quero crer que colhemos o que plantamos nas eras sem fim, que nascemos e vivemos sim, e morremos para renascer. Quero crer que a vida além continua sempre a existir, que todos os que se foram vivem felizes perto de nós. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, moldar a nossa luz. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, moldar a nossa luz. Amor, 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 amor. É isso. Obrigado a todos. Que tenhamos um excelente e abençoado domingo e uma semana de muita paz.
Beijo e até a próxima. Muito obrigada.